Beleza. Aí, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Quero chamar a atenção de vocês aqui para a gente finalizar a questão do júri. E na próxima aula eu já quero entrar referente à questão dos recursos, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês hoje aqui referente ao artigo 476, 477, 478. Já falamos de quesitos, já falamos tudo isso. Mas esse ponto aqui eu estava estudando no final de semana e eu achei que vale a pena a gente discutir um pouco isso aqui, porque muitos nem se ligam nisso aí, tá? E vale a pena a gente resolver esse assunto aqui. O 476 fala assim, ó, encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Então, veja bem, o último ato a ser praticado no plenário do Tribunal do Júri, antes dos debates, é o quê? É o interrogatório do réu. Por isso que ele fala, ó, encerrada a instrução, porque quando o réu termina de fazer seu interrogatório, ali se encerrou a instrução no que diz respeito à produção de provas. Por isso que a lei fala encerrada a instrução. Tá? O juiz passa a palavra para o promotor de justiça, ok? Para que ele possa fazer a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Ora, então qual é o limite para o promotor de justiça, realizar a sua sustentação oral, realizar os argumentos que ele quer visando a condenação, por exemplo? É a pronúncia. Se o réu foi pronunciado no homicídio simples ou na tentativa simples, o promotor não pode fazer menção, em hipótese alguma, a qualquer qualificadora. Por quê? Porque o limite é a pronúncia ou decisão posterior. Tá? Então, não pode. Tudo que ele fizer de acusação vai bater na tecla de uma possível condenação de homicídio simples. Jamais diz respeito à possibilidade de homicídio qualificado. Por isso que a lei fala, ó, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Por quê? Porque pode ser também que aconteça o seguinte: o que é decisão posterior? Um acórdão. Olha o exemplo. Gera nulidade. Vou falar já já. Olha o exemplo. O promotor de justiça denuncia seu cliente, denuncia ele no homicídio qualificado. O juiz pronuncia ele, na decisão, pronuncia no homicídio qualificado. Você recorre e o tribunal reconhece que não tem qualificador e tira a qualificadora. Qual é a acusação que está recaindo sobre o seu cliente agora? Homicídio simples. Ok? Tá? Homicídio simples. A acusação foi homicídio qualificado, a pronúncia foi pelo homicídio qualificado, mas o acórdão que veio do tribunal determinou o quê? Homicídio simples. Ok? Então não pode o promotor sustentar a ideia de um homicídio qualificado, sob pena de, como foi colocado pela Sara, de que gera nulidade. O problema, Sara e demais colegas, que, infelizmente, eu ainda vou falar, só um dia fazer um curso aí só sobre nulidade. Infelizmente, essas nulidades têm uma classificação de relativa e absoluta, e mesmo que existisse essa absoluta, que a gente ainda vai discutir, aliás, eu acho que vocês devem ter estudado isso, mas independente disso, eu vou fazer um curso aí nisso. Independente dessa classificação relativa ou absoluta, estão relativizando a suposta nulidade absoluta, impondo a obrigação da defesa provar que houve prejuízo para ela, o que é um absurdo. Ou seja,
é o direito penal, né, do inimigo vindo para cima das pessoas. Então, a gente não tem como concordar com isso, né? Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o limite, no primeiro momento, para o debate para o promotor de justiça é o que está na pronúncia ou no acordo. E para a defesa, Zé Carlos? Para a defesa, a gente já falou que tem o princípio da plenitude de defesa, ok? Eu posso argumentar aquilo que eu acho que seja viável, né? Dentro, como eu já falei, dentro de uma lógica, dentro de uma oratória de primeira qualidade, dentro de uma argumentação jurídica de primeira qualidade. Tem que saber ter uma lógica que tem que ter um início, meio e fim para poder levar os jurados ao raciocínio que eu quero e assim tentar convencê-los, né? Não é simplesmente chegar lá e jogar tudo na cabeça do jurado. Isso tudo tem que ser analisado, tá ok? O 477 fala assim, ó, o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e de tanto outro para a tréplica. Então, o promotor fala 1h30, depois a defesa 1h30. Se o promotor vier em réplica, 1 hora. Se vier em tréplica, 1 hora. Acabou. Agora, o parágrafo primeiro fala assim, ó, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, que é interessante. Havendo mais de um acusador, ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na fala de acordo será dividido pelo juiz, porque na falta de acordo será dividido pelo juiz presidente. Ou seja, deixa eu ler aqui. Não deveria ser, Mara, mas atualmente, na prática, eles estão imputando que o réu tem que provar o prejuízo, o que é absurdo, né? E a gente vai falar aqui, eu vou mencionar daqui a pouco o absurdo que é, mas é lamentável. Em muitos casos, às vezes, até reconhece a nulidade absoluta. Tem se reconhecido mais a nulidade absoluta nos tribunais superiores, né? STJ e STF, tá? Boa noite, Beatriz. Tem mais visto nesse sentido. Os tribunais estaduais estão complicados. Juiz de primeira instância, então, meu Deus do céu, né? Treva pura. Então, vamos ver como vai funcionar. Mas, em regra, deveria ser. Então, o parágrafo primeiro faz o seguinte. Imagina que eu e Sara estamos trabalhando, defendendo um réu lá, ok? Tem um promotor de justiça e tá eu e a Sara no plenário. E aí eu falo para a Sara, nós temos 1h30 para fazer sustentação oral. Aí a Sara fala o seguinte, Zé Carlos, deixa eu fazer uma sustentação de 1 hora e você faz de meia hora? Beleza, não tem problema. Tá legal, Sara, vai lá. A Sara falaria 1 hora para os jurados e eu meia hora. Se não tiver acordo, o juiz que vai decidir. Provavelmente ele vai dividir esse 1h30 em dois tempos. Metade para ela, metade para mim. Tá? Mas a regra é que as partes, né, que são da mesma bancada, geralmente tem acordo, né? Geralmente tem acordo. O parágrafo segundo fala assim, ó, havendo mais de um acusado, aí já é diferente, é mais de um acusado, tá? Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será crescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e o da tréplica, ok? Então, por exemplo, se eu estou advogando para 2 réus e o júri... Não faz agiliza a defesa, não. É comum num tribunal do júri ter uma banca de advogados. Quando eu falo banca, tem que ter cuidado, tá, gente? Às vezes eu vou assistir júri, mas geralmente não tem a falta de acordo, não, né, o Mara? Geralmente não tem, pô, mas todo mundo está jogando no mesmo time, por que eles vão brigar? Então lá, eu e você. Ah, você é advogado, eu também. Nós estamos atuando no mesmo caso. O cliente é nosso, né?
Aí vai que eu chego naquele dia e falo assim, ô Mara, é o seguinte, pô, eu hoje não tô, pô, não tô muito legal, não tô muito, tô muito inspirado para falar não, né? Aí o que que eu faço? Atua aí você aí, deixa eu só vou no finalzinho falar 10 minutos. Pronto, deixo você lá falando meia, 1 hora e 20 minutos. Qual o problema? Nenhum, tá? Não, geralmente não tem confusão. Por quê? Porque a gente é uma equipe, a gente está trabalhando com um objetivo comum, né? Já aconteceu comigo um caso concreto, acho que eu já falei com vocês, que o cara pediu para dividir a tribuna comigo, eu não quis, né? Pô, eu estava no o cara era advogado do réu, eu fui contratado. Na verdade, não fui nem contratado, fiz esse júri no amor, de graça, tá? Olha como eu sou bom, tem que ir para o céu mesmo, tem que ter um lugar muito bom lá para mim. Eu fiz esse júri no amor, assim, sem receber um tostão, tá? Fiz porque quis. É, e aí, o que aconteceu, gente? O advogado anterior, no dia do plenário, foi para o fórum, foi fazer o júri, né? Não, não, o juiz não pode interferir nisso não, tá? Ele não é maluco, ele não pode não. Ele tem que ficar na dele. Por exemplo, Sara, exemplo, eu sou advogado, tá? Você é estagiária. No teu caso, você não vai poder porque você está impedido, né? Mas vamos supor que você não fosse militar, né? Não tivesse impedida. Aí você estivesse estagiando aqui no escritório comigo. Sara, vai ter um plenário do júri. Você poderia, eu poderia colocar você para falar meia hora, 20 minutos, vai depender da minha responsabilidade. Aí eu acho que o meu estagiário é bom, ele tem condições. Eu dou oportunidade para as pessoas fazerem, entendeu? Eu já fiz audiência com um estagiário e informei. Ó, fulano de tal vai começar a fala por 20 minutos, para ele começar a pegar experiência, ver como é que é. Então, me dirijo aos jurados para isso, explicando para eles que a pessoa é estagiária, né, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e das pessoas. Acho isso bacana, não vejo nada demais. Todo mundo um dia tem que começar na vida, né? Eu, particularmente, fiz meu primeiro júri sozinho. Nem todo mundo vai fazer isso. Não estou dizendo que eu sou melhor, eu que quis, entendeu? Mas eu faço isso. Eu gosto de, se eu puder ajudar, eu ajudo. Não posso afirmar para vocês que é difícil, né? Não é fácil, não, né? Mas, enfim, cada um vai lá com o seu cada um. Agora, o parágrafo segundo fala assim: ó, havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora, elevado ao dobro em réplica e tréplica. Agora é diferente. Se eu estou defendendo dois réus, em vez de eu ter 1 hora e meia, eu vou ter 2 horas e meia. Tá? Por quê? Porque meu tempo vai ser, eu vou gastar mais tempo, vou ter que falar, sustentar para um e para o outro, né? Então, aumenta, assim como aumenta do promotor também, tá? Então, o 476, 477 aqui menciona essas questões aí. Sim, sim. E mais do que isso, Mara, isso dá oportunidade, né? De você, eu acho, pelo menos eu faço por isso, porque eu penso, eu não só nego informação nenhuma de conhecimento, e eu acho que a gente tem que passar o que tem de melhor e ajudar, porque. Mas vamos lá, pega um de vocês aí, a Joana, por exemplo. Joana, nunca fiz um júri, nunca fiz uma audiência. Pô, a gente treinou, né? Vi que ela tem competência, tem uma boa oratória, pô, gostou, quer fazer. Gente, eu abro espaço, não tem nenhum problema, tá? Eu comunico ao juiz que a Joana é estagiária, eu vou dar 10 minutos, 15, 20 minutos para ela falar, explico para os jurados e dou a palavra para ela. Deixa ela lá, se ela vai tremer, se ela vai desmaiar, se ela vai chorar, aí é o problema dela, né? Depois eu conserto isso, né? Mas
eu estou dando oportunidade para ela poder se desenvolver, sentir o que é um júri, um caso concreto real na mão. Eu acho isso bacana, tá? Acho mesmo. Por isso que eu faço e vou sempre fazer. E por isso que eu não só nego informação. Tudo que eu falo, tudo que eu experimento na minha profissão, que eu vejo de certo ou errado, eu passo porque eu acho que tem que ter gente, todo mundo tem que melhorar. Todo mundo tem que melhorar. Até o pulo do gato eu dou. Do pulo do gato, pulo do tigre, pulo do macaco, tudo eu dou. Aí não tem problema nenhum. O negócio de ficar aprendendo, pô, pelo amor de Deus, vai morrer. Alguém tem que melhorar isso. Mas esse é o meu pensamento. Quero chamar muita atenção agora para todos vocês para o 478, ok? Eu quero mais que vocês sejam muito melhor do que eu. Veja bem, o 478 que me chama a atenção, porque eu estava estudando no final de semana, né, enquanto vocês estavam viajando, namorando, curtindo a vida de boa, eu estava lá estudando, pensando em vocês, o que eu poderia fazer para dar mais informações para os meus novos amigos, né? Olha só. Então, falo 478, tá? Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência. Então, sob pena de nulidade. Aí vem aquela conversa. Zé Carlos, que nulidade é essa? Relativa ou absoluta? Me parece que é absoluta. Mas eu estava pesquisando e eu vi vários julgados que o tribunal mencionou que a defesa não teve prejuízo acontecendo o que vai acontecer aqui, ok? Então, vamos lá. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Guardem esse pedacinho, ó. Argumento de autoridade. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Gente, argumento de autoridade, ele é utilizado direto, infelizmente, e está vedado no 478. No meu entendimento e de alguns, esse 478 ele é inconstitucional, principalmente para a defesa. Por quê? Porque quem vai julgar se o sujeito deve ser absolvido ou condenado são os jurados. Se são os jurados que vão julgar, eles são os juízes de fato e do fato, portanto, eles merecem o maior número de informações no que diz respeito às provas e no que diz respeito aos argumentos jurídicos. Né? Até porque são juízes leigos, eles não têm conhecimento jurídico. Então, quanto mais as partes informarem para ele o que tem de prova e o referente ao direito, melhor eles vão se sentir para julgar, né? Mais seguros eles vão se sentir para julgar, ok? Então, o 478, no meu entendimento, principalmente para a defesa, é inconstitucional. Por quê? Primeiro, pela desigualdade na balança. Já falei isso 200 vezes e vou sempre repetir. O réu é hipossuficiente perante o Estado. Você, eu, todos nós somos um pequenininho perante o Estado, perante o poder que o Estado tem sobre a gente em todos os sentidos, ok? Então, para balançar, para equiparar essa balança, nós temos o princípio da paridade das armas. Então, isso aqui deveria estar dado somente para o promotor de justiça. Agora, o que é o argumento de autoridade? Argumento de autoridade é o promotor de justiça fazer uso, né, do seu cargo ou do cargo de uma outra pessoa ratificando o entendimento que ele está apresentando como tese de acusação. Exemplo. Vamos para os exemplos para ficar mais tranquilo. Olha só, o promotor de justiça, ele vai e denuncia seu cliente no homicídio qualificado. O juiz pronuncia o seu cliente no homicídio qualificado. Você, insatisfeito,
recorre para tirar a qualificadora. Você não está negando a autoria. Por algum motivo qualquer, você está sustentando outra tese. Você só está brigando para tirar a qualificadora. O tribunal mantém a qualificadora. O que desce agora? Desce um acordo que vai ser juntado no processo. Então, a base de acusação do promotor de justiça é quem? O acórdão, que substitui a sentença. Manteve, mas está lá. A base dele é essa. Aí, o promotor de justiça, né, no dia do plenário, que é o que está acontecendo aqui, lá no plenário, chega para os jurados, num determinado momento da sua fala. Então, seus jurados, conforme eu venho aqui discorrendo, esse crime é grave. Esse réu é lá do inferno. Isso aí veio para cá para matar os outros. E pode ser qualquer um de vocês, poderia ser qualquer um aqui dentro. Isso merece prisão e uma condenação com qualificadora. Eu, quando denunciei ele, eu denunciei na qualificadora porque eu vi que esse cara é frio, isso não presta, isso aqui é um verme. Tá na sociedade aqui, isso aqui tinha que estar preso. Agora, tanto é que o juiz acolheu o meu requerimento na denúncia e pronunciou ele no crime qualificado. Mas, ainda assim, a defesa insatisfeita recorreu. Ora, mesmo tendo uma decisão de um juiz, um magistrado, um conhecedor da lei, olha só, a defesa recorreu e o Tribunal de Justiça manteve a qualificadora. Seus jurados, nós temos ainda a confirmação da minha tese realizada por um magistrado que aqui está presente. Muitas vezes o juiz balança a cabeça sim, que é pior ainda. Ou ele fica quieto, que implicitamente ele está concordando, e ele ainda fala assim. E mais ainda, por 3 desembargadores extremamente experientes, cultos, serenos, que confirmaram a existência da qualificadora. Pessoal, isso é o chamado discurso de autoridade. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um discurso baseado no cargo que ele exerce de promotor de justiça, que leva, em princípio, para os jurados, né, como um homem infalível, como um homem corretíssimo, e as pessoas acabam engolindo isso e entrando nessa conversa. E mais, busca como avalista da sua tese e usa outras autoridades para ratificar, fortalecer o que ele está argumentando, que é o juiz e os desembargadores. Qual é o objetivo disso? Dar credibilidade no que ele está falando, como se nenhum deles fosse suscetível de erro. E aí, provavelmente, os jurados vão acolher essa tese. O que a defesa tem que fazer? Impugnar, argumentar, requerer nulidade do julgamento, que seja desfeito o plenário, porque está usando o argumento, né, de autoridade, e se o juiz não fizer, fique consignado na ata para você depois tentar recorrer e mudar isso aqui, ok? Claro, isso tem um efeito devastador perante os jurados. Por isso que você tem que peitar, você tem que chegar, excelência, pela ordem, o doutor promotor de justiça está ferindo o artigo 478, utilizando de argumento de autoridade que se gera nulidade absoluta para a defesa requer que sejam desfeitos os trabalhos, porque não tem condição, já contaminou os jurados. Como é que ele fala isso? Está na lei, vai até o princípio da legalidade, óbvio, né? E vamos ver o que vai ser decidido lá. Se o juiz falar, não, doutor, por favor, não faz isso não, mas vamos continuar o júri, gente, conseguindo na ata e depois recorre, tá? Agora, e eu, defesa, posso utilizar do discurso, né, do argumento de autoridade? Eu certamente usarei, não tenho dúvida disso, né? Olha o exemplo. Promotor denuncia seu cliente no homicídio qualificado. O juiz pronuncia seu cliente no homicídio qualificado.
e aí você recorre para tirar a qualificadora e o tribunal agora tira a qualificadora. E aí o que vem para mim? Vem um acórdão. Eu lá na hora, o promotor está falando, porque o promotor agora vai ter que sustentar o homicídio o quê? Simples. Ele não vai poder mencionar nenhuma qualificadora, porque o acórdão tirou a qualificadora. E eu estou lá lendo meu jornal, minha revista, mexendo no celular e tal, em um determinado momento da minha fala, né? Quando chegar a minha vez de falar, eu viro para o promotor, viro para os jurados, seus jurados. Esse promotor de justiça, ele fala que ele é promotor de justiça, né? Só se for do inferno, né? De repente deve ser de lá, porque esse promotor de justiça, ele tem sangue nos olhos, ele vê vê coisas até onde não existe. Vou dar um exemplo para os senhores. Ele teve a coragem de denunciar esse réu aqui no homicídio qualificado. E pior, o magistrado que está ali sentado ratificou isso, né? Total equívoco dos dois. Os dois estão equivocados. E estou mencionando isso para que os senhores não caiam nesse equívoco, né? Tanto é que o Tribunal de Justiça, eu recorri, e o Tribunal de Justiça agora, com 3 desembargadores experientes, homens nobres, cultos, serenos, né, uma paz de espírito, analisou o caso com toda a cautela e realizou justiça, tirando a qualificadora. Portanto, pessoas muito com mais qualidade, muito mais centrada, viram o que é justiça. Esse promotor, ele errou tanto na qualificadora, como está errando no pedido da condenação. Gente, o cara vai cuspir fogo, porque você está usando o discurso de abuso do argumento de autoridade. E onde eu vou me apegar a isso, se vier alguma fala de algum deles? Doutor, seja do juiz, do promotor, eu tenho direito sim. Não, o senhor não pode, está no 478. Doutor, excelência, 478 é inconstitucional. Código de Processo Penal é uma lei infraconstitucional, ok? Eu tenho o princípio da plenitude de defesa, que é um princípio constitucional. Portanto, eu posso fazer uso disso. Mas está escrito que não pode, mas numa leitura literal. A leitura sistemática eu não posso sobrepor o Código de Processo Penal à Constituição. E deixa eles lá chutar o balde, lá reclamar. Cara, faz cara de paisagem, segue o barco, né? E mais, excelência, eu estou fazendo isso aqui, eu estou sustentando isso aqui, porque eu preciso, e os jurados que vão julgar, eles precisam de informações. Quais informações? Informações referentes às provas, informações jurídicas, para que, segundo, né, a soberania do seu veredito e o seu livre convencimento, já que eles não têm conhecimento técnico, permita a eles proferirem uma decisão justa. E aí você vira para os jurados, está vendo, seus jurados? O promotor de justiça, como ele é desequilibrado, ele quer porque ele quer condenar de qualquer jeito, numa qualificadora. Isso não é justiça aqui, isso é justiça que ele entende dele. Que eu volto a falar, deve ser do inferno, ele está aqui de algum lugar, por isso que ele está todo de preto. Né? Minha beca ainda tem branco e tal. Ele está todo ali daquele jeito ali, né? Ah, sim, tem jurisprudência no sentido do 478, sim, e a maior parte da jurisprudência vem sustentando a impossibilidade de você utilizar os argumentos de autoridade. Eu, Mara, quando tiver no júri e tiver que usar, eu vou usar, não estou nem aí, e vou sair por os argumentos que eu estou fazendo. Deixa depois eles recorrerem, se quiser, tanto para a defesa quanto para a acusação, tá? Mas tem julgados também anulando, no sentido, né, tem julgados que anulam o julgamento porque teve o argumento, né, de autoridade, que é o que eu estou falando, e tem julgados que não anulou porque caiu naquela celeuma que eu falei, ficar discutindo se é nulidade absoluta ou relativa. E aí me parece bastante complicado você transferir a responsabilidade para a defesa ter que provar um ato que foi praticado por outra parte para gerar uma nulidade. Né? Eu
No meu caso, eu vou sustentar tranquilo, faria isso aqui tranquilamente que eu estou falando para vocês, tá? Sustentaria essa ideia aqui e ia tentar puxar. E mais, ainda usaria o princípio da paridade das armas. Senhores jurados, isso aqui é necessário porque todo mundo aqui é pequenininho perante o Estado. O promotor de justiça, ele está ali sentado ali, todo feliz da vida, porque ele não sai do gabinete, ele não sua, né? O terno dele não tem nem cheiro de suor, coitado. Quer dizer, coitado de quem tem que sair, né? O advogado, o defensor público tem que ir a campo, caçar, cavar, buscar. Tudo vem na mão desse promotor de justiça. Então, por isso que ele está aqui, ó, todo tranquilão. Aí, gente, que eu volto a falar para vocês. Isso é questão de oratória. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe. E se você, aí você tem que estar ligado para você poder pegar esse promotor de jeito na fala dele, tá? Independente do promotor de justiça, né, usar um acórdão ou a pronúncia para utilizar o argumento de autoridade, ele, em regra, ele usa o argumento de autoridade no início da fala dele. É só você estar ligado, tá? Só você estar ligado. Porque aí você pode, depois, na sua fala, combater ele, e quando ele for reclamar que você está usando do argumento de autoridade, você fala, mas o senhor usou lá na frente, o senhor está sendo hipócrita, o senhor está quebrando a lealdade processual. Olha o exemplo que ele usa. Geralmente, o promotor de justiça começa com a seguinte fala. Depois de cumprimentar todo mundo, ele fala para os jurados: senhores jurados, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra estar trabalhando com vossas excelências, os senhores hoje estão exercendo a atividade mais nobre que um cidadão pode exercer, e também é uma das mais responsáveis, né, que é julgar um ser, né, um concidadão, né, o seu par. Então, peço serenidade, cautela. Eu sou um promotor extremamente cauteloso. Eu só denuncio quando não tem condição nenhuma, né, de ficar inerte. Então, eu só denuncio quando eu vejo que efetivamente o sujeito tenha praticado esse crime. Eu só peço a condenação quando eu vejo, através das provas, que efetivamente foi o sujeito que praticou o crime. E quando há possibilidade de absolvição, eu busco sempre pedir de absolvição ou questões de tirar qualificador ou privilégio. Eu sou um promotor bom, eu sou um promotor justo. Só que nesse caso aqui, após eu fazer uma leitura extremamente cansativa, passei a madrugada buscando algum mecanismo para beneficiar esse homem que está ali e não encontrei. Porque ele é mau, porque ele é ruim, porque ele é um resto da sociedade. Eu não sei de onde isso veio. Mesmo eu sendo um promotor justo, eu aqui hoje vou pedir a condenação e vou pedir também o reconhecimento da qualificadora. Queridos, caros amigos, o que ele está fazendo aqui? Discurso de autoridade. Ele está falando, olha, eu sou um promotor de justiça, estou representando a sociedade. Eu não erro. Eu sou cuidadoso, sou cauteloso, sou justo. Mas nesse caso eu não consegui. Bom, repara que ele não está dentro do 478 no que diz respeito utilizando outros argumentos de outras autoridades. Ele está usando a sua autoridade como argumento para alcançar o quê? A sedução e induzir os jurados a acatar o que ele está pedindo. Isso aqui não é um argumento, gente, de autoridade? Claro que é. Aí você, né? Depende. Isso, cara, isso vai depender. Já aconteceu isso comigo, falar, pô, doutor, o senhor vai ganhar um prêmio. Depois só me fala onde é que o senhor fez o curso de teatro. Uma vez eu fiz isso. E o cara ficou chateado comigo, não sei porquê. Né? Mas, assim, vai depender do momento. Vocês vão ter que levar em consideração, já vou falar disso, vai levar em consideração uma série de coisas, né? Então você vai ter que decidir se você vai retrucar isso nesse momento. Você pode até fazer, eu acho que é o momento de você falar, doutor, excelência, pela ordem, o doutor promotor de justiça está usando
argumento de autoridade lá do 478. Porque ele está... Não, não sou não, Sara. Não sou não. Uma vez a promotora ficou enchendo minha paciência, Sara. Essa foi maneira. Ficou cheio de graça lá no júri, né? Até o ponto que ela foi e tirou a beca, né? E ficou com a roupinha, a terninha dela lá, né? E aí eu virei pro promotor pro juiz e falei, excelência, a doutora está tirando a beca aqui, né? Na verdade, isso é até um desrespeito. Ninguém é obrigado a usar a beca, mas isso aqui é, é uma tradição do júri, né? E, sinceramente, eu estou preocupado. Será que ela vai tirar o resto? Porque ela não me agrada, não. Fisicamente não tem nenhuma atração por isso, não. E aí eu tive que falar, né, gente? O tempo fechou, o tempo fechou. Foi maneiro. O tempo fechou, o tempo esquentou lá, foi legal, a adrenalina foi lá em cima, né? Ficou bacana. Ela quicou, reclamou pra caramba que eu estava sendo indelicado. Falei, indelicado sou eu, que tenho que ver a senhora sem beca. Pô. Até então estava tudo escondido, agora fica mais complicado, né? Não, pior que a danada era bonita. Pior que ela era bonita. Eu só queria tirar ela assim também não podia ver aquela cena toda e ficar quieto, né, gente? Ela fazendo a cena daquela lá, eu não ia poder ficar quieto, né? Admirando a beleza, óbvio, mas com elegância, né? Não, sabe, mas aí não, eu não fui grosso, pô. Tu acha que isso foi grosseria? Que isso? Grosseria foi ela ter tirado, né? A beca, pô. Aí, nesse dia pegou fogo mesmo. É, depois ela. Não, não foi não. Delicadeza dela tirar, pô. Se ela tivesse tirado, por exemplo, em outro lugar, eu até aceitaria, mas ali tava me derrubando, pô. Agora, ali nesse dia ela estava atacada. Mulher é complicado, júri com mulher é complicada. Né? Eu só peguei uma promotora muito educadinha, até muito bacaninha ela. Mas sempre fazem graça. Então ela, num determinado momento, eu estou falando dessas questões porque você vai bater na oratória, na argumentação, né? Não, mas é verdade, Mara, é verdade. Ela, eu não sei se ela estava atacada, estava de TPM, não sei qual era dela, e eu não era da área, né? Eu estava vindo de fora, então acho que ela queria, tipo assim, mostrar que ela era xerife. Só que ela se deu mal, porque, pô, eu não vou para casa sem responder, não, sabe? Não é muito minha... Eu uso o princípio da reciprocidade. E aí, em um determinado momento lá, ela foi e mencionou lá que eu ganhava dinheiro do réu, que eu estava cobrando do réu, né? Ah, gente, aí foi um negócio que peguei pesado. Né? Falei que quem recebia mesmo, que era um direito meu, que era o meu trabalho, assim como ela recebia muito bem do Estado, que era pago por muitas pessoas. Talvez ela recebesse muito mais, né? E que eu não admitia que ela interferisse na minha vida pessoal, como na Ordem dos Advogados do Brasil, e falei muita coisa, aí descarreguei muita coisa. A mulher quase chorou lá. Ela até saiu do plenário com os olhos cheios d'água. Falei, essa mulher vai chorar aqui. Eu queria que ela chorasse, mas não chorou, não. Enfim, mas foi legal, o debate foi bacana. Gente, isso que eu estou falando para vocês é raro acontecer, tá? Não é sempre que acontece. Mas, tá, ela podia, tudo bem, Mara, podia estar com calor, podia ter tirado comigo em outro lugar, mas não ali. Ali não, ali ela estava me ferrando, pô, entendeu? Não ia deixar. Eu podia ter me convidado, vou tirar a beca em outro lugar, né? Depois, pô, legal, isso é bacana, mas aí não, né, Mário? Aí, o que eu estou querendo falar para vocês, assim, às vezes acontece sim, tá, gente? A gente tem uma discussão acirrada mesmo, e você vai ter que enfrentar isso. Então, mas tem que enfrentar, gente, né? Com elegância, não, tem que enfrentar com ele. Não, a gente ia discutir o caso, cara. A gente só ia, ela ia tirar a beca, eu ia tirar a minha para a gente poder discutir o caso, só isso. Onde isso é comum, às vezes, a gente conversar. Até que no final, depois que acabou, desfez o júri, ela veio e pediu desculpa, eu pedi desculpa para ela também, né? Porque a gente, pô, é profissional, é adulto, e a gente se entendeu de boa, né?
Enfim, o que eu quero te chamar a atenção de vocês é porque no momento do plenário, né, essas discussões que estão rodando aqui, que é o plenário onde pega fogo, você tem que estar calçado, tem que conhecer, por isso que eu falo, tem que conhecer bem, né, o que faz no júri fica no júri. O que faz no júri fica no júri. Ali, acabou dali, acabou, acabou. Não, não acontece nada demais, não. É isso aí, fica ali. Não tem que ter mágoa, rancor, nada disso. Aquilo ali é questões só profissionais mesmo, né? A gente só está debatendo. E eu lembro muito bem, gente, assim, que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu vejo, às vezes, advogados sentados lá no plenário, que eu assisto, por isso que eu estudo, enfim, essas coisas todas. Pesquiso, eu fico vendo, às vezes, alguns julgamentos, tipo meio que fofoqueiro mesmo, para ver como é que estão as coisas. E eu fico vendo, às vezes, o promotor fazendo um discurso de autoridade e a defesa lá passiva, vendo aquilo ali acontecer, e eu falo assim, bom, num determinado momento, esse cara vai, né, mencionar o discurso de autoridade, ou vai falar que o promotor realmente ele é um fascista, né, e por aí vai, ou um sofista, né, e aí ele vai fazer esses argumentos, e cara, e às vezes não faz nada, né. Deixa eu só ver aqui o que está aqui, escrito aqui. Eu li um artigo no jornal, não lembro qual, no qual o goleiro Bruno falou que o júri é um teatro e que muita coisa ali é pura mentira. Gente, olha só, o júri não é um teatro. O júri não é um teatro. Eu posso afirmar para você que não é. Quem acha que o júri é um teatro, sinceramente, está completamente equivocado por vários motivos. Primeiro, você está falando para as pessoas que, mesmo que não tenham conhecimento técnico, mas têm conhecimento de avaliar o que é certo e o que é errado. Então, não é, tá? Esse é o problema dele. Porque é flamenguista. Tu vai dar ideia para flamenguista. Flamenguista é maluco, pô. Por isso que ele está preso. Deveria ser uma. Se prender todo mundo, vai faltar cadeia. Então, o que acontece? Flamenguista. Flamenguista não sabe nem falar direito. Mas aí, olha só. O que acontece? Só por ser flamenguista já tem presunção de culpa. Né, gente? Só por ser flamenguista já tem presunção de culpa. Então, o que acontece nesses casos todos aí? Que a gente. Não, mas aí vamos separar as coisas. O júri não é teatro. Não é teatro. O júri, gente, já expliquei isso para vocês. O júri já saiu da fase de teatro, já saiu da fase da emoção para a razão. Hoje é razão. Tanto é que eu já dou esses exemplos, né? Várias vezes sobre isso. O cara chega na casa dele, do trabalho, cansado que nem um miserável, trabalhou o dia todo, pegou condução cheia, chegou mais cedo em casa, não avisou a mulher, né? Errado está ele, não avisou. Chega em casa, ele encontra a mulher dele na cama com outro, lá se distraindo lá no ar-condicionado, aproveitando um pouco. E aí o infeliz me vai, né, em vez de pegar e arrumar as roupas dela e dar ela para o cara, leva, faz esse favor, leva ela de vez, fica com ela toda para você, termina de fazer tudo que vocês quiserem, pode ir embora. Manda ela embora, o maluco vai e mata ela, ou mata o cara, ou mata os dois. Toma uma atitude idiota. Aí, dá ainda, paga o Uber para os dois, toma R$ 50 aqui, vai de Uber, que aí vocês vão embora mais rápido, bota todas as suas roupas aqui e não aparece mais. Pode ir, não tem problema nenhum. Mas o idiota vai e faz um absurdo de matar um dos dois ou os dois, seja lá o que for. Aí vai para o júri, antigamente, aí o pessoal que é mais antigo aí da sala aí, tem uma galera antiga aí, sustentava, né, a legítima defesa da honra, e aí da honra objetiva e subjetiva. Naquela época absolvia, gente. Era óbvio que absolvia.
hoje não absolve. No máximo que você vai conseguir um privilégio de tentar tirar uma qualificadora, né, lá do 121. Por quê? Porque a sociedade mudou. Hoje, a mulher ter 2 homens é quase comum, 3. O homem ter 10 mulheres, 2, 3 também é quase comum. O cara chegar em casa, ver a mulher, ou então um saber que o outro traiu. Pô, tem outros mecanismos jurídicos, além da flexibilização que muitos têm aí, tem um mundo jurídico, né? Divorcia, processa civilmente, faz o que quiser, mas não mata. Então, você não consegue uma absolvição hoje no júri por um fato desse. O cara não pode alegar uma legítima defesa. Poder ele pode, mas não vai ter êxito, gente, tá? É. O caso é que você não vai conseguir conseguir, na verdade, uma absolvição. Então, não vale a pena matar. Então, o júri não é teatro. Júri é sim. Se fosse teatro, gente, eu conheço vários colegas aqui que fazem teatro muito bem, e o réu é condenado. O júri é o conjunto das provas que tem ali no processo. O júri é, sim, a grande atuação da defesa, porque todo mundo espera a atuação da defesa. Ninguém está muito preocupado com a acusação, porque a acusação é simples, né, gente? Acusar é uma coisa muito simples, entendeu? Porra, o cara tem todas as provas ali, o que se espera sempre. Quem é que vai estragar a festa? É a defesa, segundo eles. Quem é, né, que tem os holofotes voltados para si? É a defesa, porque todo mundo fica esperando o que essa defesa vai fazer para tentar salvar o cara. Sim, mas é o que eu estou te falando, Mara. O comentário, o que eu estou falando, o cara é flamenguista, pô. Mas olha só, que ele tenha praticado lá. Agora, quanto à pena, a pena é quem dá ao juiz, né? Ah, Mara, tem gente que acha que né, é injusta a condenação dele. Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, gente. Todos esses casos aí que acontecem, que tem mídia, eu fico muito receoso de proferir algum tipo de juízo de valor, porque eu atuo e eu vejo quantos erros tem. Eu já atuei em casos do meu cliente ser considerado o chefe da quadrilha de um. Porra, e o cara. Eu provei que o cara não. Coitado do cara, o cara não era nada, entendeu? Eu já vi tanta coisa que eu não, assim, não, eu não coloco minha mão no fogo por nada, tá? Nessa história, entendeu? Sim, mas o caso do Bruno, Omara, já era por isso que a gente fala, já era uma condenação avisada pela mídia, né? O crime foi de grande proporção por causa do que o Bruno é conhecido. Quantas meninas dessas estão morrendo aí hoje, agora, sendo mortas agora e que o sujeito é absolvido? Porque não se encontrou o corpo, porque não tinha prova suficiente, uma série de coisas. No caso dele, no caso do pessoal do Jatobá, né, da Suzane, esses casos assim, o cara já está condenado. A defesa, ela perde 10 quilos a mais para tentar defender o sujeito. Sim, o processo, é o que eu falo. O azar do Bruno foi ele ser o Bruno. Por isso que ele foi condenado. Porque se fosse talvez um João Ninguém da vida, talvez teria sido absolvido. Como trouxe uma proporção, a mídia apareceu e haveria e há sempre a necessidade de colocar alguém na cruz para mostrar que tem justiça, e que a gente sabe que é super falho, é o que vai acontecendo, né? A engenheira, né? Exatamente. São casos assim que tomam uma proporção muito grande, que é o Amarildo aí também. Então, são casos, esses casos que tomam essas proporções grandes, gente.
a defesa já entra com um problema seríssimo, porque os jurados já estão contaminados. Os jurados já estão contaminados, porque a mídia bombardeia, bombardeia. Um júri desse. Quanto tempo levou para ter o júri do Bruno? 3 anos, se eu não me engano, por aí, não foi? O azar do Bruno, porque ele foi burro, né? Independente de qualquer situação, se ele praticou ou não, porque ele foi burro. Porra, com o salário que o cara pagava, tinha. Chegava para aquela maluca lá, ô mulher, vou te dar. Quanto você quer? 15 mil? Eu vou fazer o seguinte, para tu não me perturbar, vou te dar 50 mil por mês. Beleza? Aí você sai com quem você quiser, arruma um namorado, banca ele, pinta cabelo, passeia, faz o que quiser, só não enche no saco. E ele vivia em paz, o cara já estava vendido para a Itália, ser o goleiro da seleção, o cara estava com tudo montado, né? Mas foi burro, né? Flor de lis, né? Aliás, ela está procurando alguém, quem quiser ir para o céu, né? Ela está lá, tá? Pode ir lá nela. Se o júri fosse aqui no Rio. Independente, no Rio também. Esse júri do Bruno, qualquer lugar que fosse, né? Qualquer lugar que fosse, estaria condenado, tá, gente? Ele seria condenado, tá? E essa flor de lis aí, essa mulher doida aí também, né? Provavelmente já vai estar condenada também, né? Né? Tem comida, né? Então a gente vai vendo assim que esses crimes que têm grande proporção, a defesa já encontra uma dificuldade muito grande, né? Muito grande mesmo. Por quê, gente? Porque aqui no país vigora, não tem jeito, não tem jeito. Vigora o princípio da culpabilidade. Não é aqui que o cara é inocente até que se prove o contrário. Não. Aqui o cara é culpado até que ele prove a sua inocência. Isso que as pessoas têm. É fácil você manipular a sociedade que não tem conhecimento, a gente sabe disso. Vocês são um privilégio aí da sociedade que está fazendo faculdade, uma hora dessa está tendo aula. Eu, né, tive meu privilégio. Então a gente tem o nosso privilégio. Tem gente, a grande maioria não tem. Tem gente que não tem conhecimento, não tem como, não tem nem condições, né, de avaliar o que está sendo passado. E aí julga pelo senso comum. Aí você tem esses programas sensacionalistas aí, né? Cidade Alerta, da Atena, mas não sei quem, né? Júri de um serial killer. Eu nunca defendi um serial killer, não, cara. Eu nunca defendi um serial killer, não. Acho que eu não defenderia, não, Mara. Eu acho, não sei, talvez eu não defenderia, não. Eu já defendi coisas assim bem complicadas, mas o que eu falo para vocês, um dos meus critérios é a reincidência, né? Eu não sou não advogo. Ah, sim, já. Um dia eu vou comentar, qualquer dia desse eu converso com vocês. Assim, dentro do que a gente está falando aí, todos nós vamos ter o nosso senso de justiça, né? Nossos critérios para você. Se eu dependeria político, ai, cara, depende do político, depende do crime, sinceramente. Que dia desse eu estava pensando nisso, sabia? Boa pergunta. Não, eu não me refuto a perguntar isso não, que hoje eu não sei não, tá? Penso muito. Eu estava vendo uma reportagem do Cabral. O Cabral já gastou. O Cabral já gastou, acho que para mais de 50 milhões, sabe, de defesa. Ele tem muito mais do que isso, mas assim, já gastou muito dinheiro. Depende, gente. O que eu vou falar ainda está tudo ainda em processamento.
Não é nada imoral nem ilegal você defender o Cabral, o Witzel, seja lá quem for, que esteja aí praticando. É questão de consciência, né? Isso aí, se você acha que você tem condições de fazer isso e viver de boa, não há nenhuma ilegalidade, né? Mas, dependendo do caso, eu até defenderia, né? Agora, cara, o Cabral do Witzel, eu provavelmente não ia defender, não. Porque eu acho assim que eles atuaram. Sim, tem que ter defesa. Ninguém pode ser julgado sem defesa. Mara, a questão de ética é muito subjetiva também, né? É o que a gente está falando, a gente está defendendo o direito. Eu poderia defender, por exemplo, o Cabral e chegar para ele e falar assim, cara, eu posso defender, mas você precisa confessar. E a confissão é uma forma de diminuição de pena. E aí eu estaria sendo antiético? Não. Mas, assim, eu estou falando que eu acho que seria difícil porque o crime que ele praticou não foi porque ele retirou o dinheiro do governo, do nosso dinheiro só. É porque a consequência foi muito grave, morreu muita gente. Outro dia desse eu estava até pensando, eu falei, pô, eu queria fazer alguma coisa que era processar o Witzel criminalmente, né? O problema é que não tem o direito penal objetivo. Fica meio difícil fazer isso, né? Mas eu fico, às vezes, pensando, né? Não, a mídia eu estou pouco ligando. A mídia não paga minhas contas, não, estou nem por aí. Eu pego um caso dentro do que eu acho que é viável, entendeu? Gente, é muito relativo. Por exemplo, eu tive um caso. É, sim. Mas, por exemplo, é muito relativo. O que eu quero. Foi até legal essa conversa, porque você vai enfrentar muito. Eu já tive um caso em que o ônibus atropelou uma menininha lá em Paracambi. Eu até acho que comentei isso com vocês. Cara, que quando eu cheguei lá, o pai da menina, ele era militar, ele era do exército. Simplesmente o exército te ocupou a cidade, né? E aí, assim, né, cara, quando eu cheguei no hospital, o corpo da menina estava lá, o motorista do ônibus estava hospitalizado em estado de choque. Assim, para entrar, parecia até um filme de guerra. Tinha militar para tudo quanto era lado, né? E quando eu me identifiquei como advogado, assim, gente, tinha muita gente, a galera da sociedade parecia que foi todo mundo para o hospital, ficou ali porque é uma cidade pequena, né, e tal. E teve logo uma repercussão e assim, eu fui assim muito hostilizado. Os olhares que eu recebia era de pura condenação. Por que você está defendendo esse cara? Aí chegou o advogado, sei que lá, sabe? E foi uma fatalidade mesmo, né? E por culpa não foi nem do motorista, por culpa do irmão da menina que estava na bicicleta e por culpa da prefeitura que não tinha asfaltado aquela rua. Mas assim, para aquelas pessoas, talvez eu fosse antiético, talvez eu fosse o advogado do diabo, talvez eu estivesse ali só por dinheiro, né? Várias situações. Eu fui super pré-julgado ali na cabeça daquelas pessoas. Eu não posso ficar me preocupando com isso, né? Não tem essa preocupação. É assim, pela emoção. E aí eu fui lá, né? Procurei alguém da família, me identifiquei, né, me solidarizei com eles, né, mostrei a nossa preocupação, que era da empresa, com aquilo, e conversei com o delegado, falei que o motorista não ia prestar depoimento naquele dia, porque estava em choque, né, e que ele marcasse para outra semana que eu levaria ele lá. E assim foi feito. Na outra semana, mesmo uma semana depois que eu fui lá na delegacia, tinha carro do exército na porta da delegacia. Total intimidação, como se, sabe, se fosse. Então, assim, a mídia, não é só a mídia, não, tá, gente? O advogado criminalista, no geral, ele já é discriminado, né? Todo mundo acha que o advogado criminalista é bandido, ou o advogado criminalista
porque ele está exercendo a defesa, ele compactua com a violência e com o crime. Porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, 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 tá? São coisas completamente diferentes. E não dá. Eu, particularmente, fecho meus olhos para isso e sigo o que eu acho que é justo, que eu acho que é viável fazer, né? Já falei para vocês, já recusei vários casos, né? Já falei do cara, que o cara era investidor, o cara sequestrador, que roubava, daquela história. Eu tive o caso da vovó do pó, que eu botei a apelido dela no vovó do pó. Gente, eu também não vou criticar quem faz, não. Eu conheço pessoas que pegam de tudo, não querem saber se é estupro, se é homicídio, se o cara já matou 10 vezes. Não está aí. Eu não recrimino ninguém nesse sentido. Não dá para colocar. Eu, particularmente, não consigo fazer isso. O que eu faço, sim, eu faço uma peneira dentro dos meus princípios, dentro da minha ética que eu tenho, né, dentro dos meus valores, né, da minha religião. Isso eu procuro fazer em tudo, né? Sim, tem, Leandro, mas eu, por exemplo, eu já peguei coisas pesadas, Leandro, pesadas mesmo, um crime assim, gravíssimo de homicídio, em que o sujeito participou, mas o contexto é horror, é um horror. Mas se você tira esse cara e coloca um outro crime, ia acontecer de qualquer jeito. Então a participação dele era mínima, e aí que eu acho que valeria, por isso que eu defendi, valeria a pena que esse cara tivesse uma oportunidade no sentido de perceber, né, que as frustrações dele, né, não pode suplantar a dignidade dele ter uma vida digna. Então, ele teve a oportunidade dele e ele não aproveitou, né? Eu consegui pronunciar todos os réus envolvidos no crime foram condenados, todos. Eu consegui pronunciar esse infeliz na primeira fase do júri, nem para o júri ele foi. Porra, 30 dias depois, 40 dias depois dele já em liberdade, ele é preso no tráfico. Então, não adiantou nada. Assim, não adiantou nada, eu digo o seguinte, ele não quis, ele quis levar uma vida voltada para o crime. E aí a família veio perguntar para mim, né? Permaneceu. E aí a família veio mas eu já tinha avisado a família que ele estava com uma linguagem toda de comando vermelho, eu tinha explicado isso tudo para a família. E falei para eles, para a família, se esse cara for preso novo, vocês esquecem. Eu estou defendendo ele por causa disso, e porque eu conheço o pai e a mãe, vi que era uma família íntegra. E pagava com muito suor. Hoje mesmo o pai dele mandou mensagem para mim, sempre manda uma mensagem para mim, agradecendo e tal. Mas eu não quis. E foi para a Defensoria Pública, foi condenado acho que a 15 anos, né, no tráfico lá. O que eu acho, gente, que vocês, para quem vai atuar no direito penal, vocês vão lidar aí com situações que vocês vão ter que definir o que vocês vão fazer, né? Agora, eu não defendo que nem Sara fica falando aí ganso, ganso, ganso. Que ganso joga no Fluminense. Eu não defendo ganso, entendeu? Tem essas coisas aí que você vai avaliar, né? Não estou dizendo que eu sou certo, né? Eu procuro agir naquilo que eu entendo que é justo. Isso eu acho que é o razoável para a gente. Nenhuma. O defensor público ele é obrigado a defender, só isso. E eu, na prática, se eu quiser recusar, eu recuso, né? E aí, se o defensor público recusasse um caso desse, vai ter que ser nomeado um outro defensor público para ele. Mas eu nunca vi um defensor público recusar a defesa, porque ele está exercendo o trabalho da defensoria pública. Então, ele é obrigado a exercer. O que ele vai fazer é uma defesa técnica e, às vezes, ele até convence o réu de confessar, assim como eu também. Você já teve caso, eu falo,
melhor de repente confessar que se você tem a diminuição da pena. Sim, os defensores são bons profissionais. Em geral, são bons profissionais, sim, tá? Só que não tem como tratar. Só que não tem como. Eles não têm muito tempo para atuar como a gente, advogado, atua. Eu recebo cliente aqui no escritório, eu vou na cena do crime, eu entrevisto testemunha lá, os caras, pela correria ou pela, sei lá, pela má vontade, não sei o que é o nome disso, porque eu também já conheci defensora que não gostava de pobre, mas não sei como é que ela era defensora, né? Uma vez a gente até saiu dessa defensoria lá em Santa Cruz, quando eu ainda era estudante. Então, assim, o que acontece, galera? Vai depender muito, né, dessas histórias aí, vai depender muito. Mas você que vai decidir. A diferença é essa: o defensor é obrigado a defender. Ah, eu detesto os crimes de estupro, por exemplo. Se você for defensor público, vai bater 300 crimes de estupro, você vai ter que defender o cara 300 vezes. Pronto. Eu não, se eu não gosto do estupro, de crime de estupro, que eu acho bárbaro, acho isso, tem minhas convicções, já aconteceu. Eu já defendi, já. Nas duas eu absolvi e provei que o cara era inocente. Os dois eram inocentes. Mas se eu achar que eu não tivesse que defender, como foi o caso do cara, do investidor, sequestrador, eu não quis. Pronto, só isso. A diferença é essa. Eu posso recusar. E a diferença também é no que diz respeito ao trabalho, né? A defensoria pública, comparando com um advogado particular, pessoal, é como se fosse um hospital público e um hospital particular. Hospital público, o cara chegou lá com um tiro. O cara tem que fazer uma cirurgia, o médico, em regra, se não for cuidadoso, vai fazer lá a cirurgia, não está nem preocupado, né? Como esse ponto vai ser dado, né? Era inocente, sim, Sara. Sério. Pô, prova. Um dos eu tenho dois julgamentos que assim, são. Eu não acredito em verdade reais, mas nesses dois julgamentos, dois não, três julgamentos. Eu tenho três julgamentos que eu tenho certeza que não praticaram os crimes. Eu tenho certeza absoluta de tudo que aconteceu. E isso me deixou muito feliz. Tá? Então dá para. Com certeza ele era inocente. Todos os dois, todos os três. Dois de estupro e uma concussão. Concussão com corrupção, porque também o cara é super inocente. Então, assim, nitidamente dá para ver. Mas, assim, você que vai definir isso aí, né? Então, por exemplo, você escolhe o que você. É igual hospital público, hospital particular. O cara vai dar um corte e, de repente, o ponto vai ser mal dado. No hospital particular, não, pô. O cara vai ter todo o cuidado. Enfim, é toda uma diferença que tem, né? Mas a qualidade deles é boa, sim, tá, gente? Não é que. No geral, tem uns que são melhores, outros são piores, assim como advogado, juiz, médico, por aí vai. Sempre tem as suas diferenças. Pegaram a ideia do 478 aí, galera? Então, se forem atuar, fiquem ligados no sentido de prestar atenção no que é o argumento de autoridade, ok? Então, o argumento de autoridade é o sujeito se fazer valer da sua posição de funcionário público no cargo, né, e exercendo uma autoridade para influenciar outras pessoas. E utilizando até outras pessoas, outras autoridades que compactuaram em tese com a tese, com os argumentos dele, usando para avaliar aquilo que ele está, para ser um avalista para aquilo que ele estava sustentando, querendo mostrar que ali todos estão certos. Só quem está ali errado seria você, defesa. Tá? Isso aí que é o que é esse instituto. E é muito útil, muito utilizado, e como eu falei, já vi vários advogados sentados, fica lá sentado vendo o promotor fazer a festa e o cara não faz nada. E nem depois, às vezes passa e o cara esquece. Valeu, obrigado, beijo para todos, se cuidem. Semana que vem nos falamos. Qualquer dúvida, zap, e-mail,
fumaça, sei lá o que for. Valeu? Beijão aí para todos aí. Se cuidem. Valeu? Boa semana para vocês. Tchau. Valeu.